Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar dos geoglifos que aparecem no Acre, no estado do Acre. Afinal de contas, o que são geoglifos? São estruturas desenhadas, escavadas na terra. Elas aparecem no mundo inteiro. As mais conhecidas são as linhas de Nazca. Mas na Europa, na Inglaterra, tem o cavalo vermelho. Existe até o maior geoglifo do mundo, que está na Austrália. E os do Acre são estruturas compostas por valas e muros, que representam figuras geométricas e foram descobertas a partir dos anos 70, com desmatamento do lugar para a criação de gado. Mas a partir do ano 2000, estudos sérios já começaram a aparecer, né? As faculdades, os institutos de pesquisa começaram a fazer um estudo mais profundo desses geoglifos. Eles estão na Amazônia Ocidental, naquela região ali do Acre. Aquilo tudo era mata. Agora foi por causa do desmatamento, porque ali se tornou uma corrida nos anos 70 para a criação de fazendas, de gado. Então apareceu esses geoglifos. No começo o pessoal nem dava ideia daquilo, mas os arqueólogos calculam que deve ter começado 200 anos antes de Cristo e também 1.300 anos depois. Isso sugere que a ocupação da Amazônia não é exatamente o que a gente pensava. São estruturas mais complexas. Portanto, o povo que habitava aquela região era um povo mais organizado. São desenhos geométricos de grandes dimensões, como quadrados, retângulos, círculos e outras formas, que são constituídos ali, né? Foram construídos em valas, muros no solo. A localização predominantemente encontra-se na região sudeste do Amazonas Ocidental, no leste do estado do Acre. E a construção são técnicas simples, não usavam metais ou instrumentos de medição sofisticados. O que sugere, como está mostrando no desenho, era um poste amarrado que se fazia um círculo e se escavava. A função, acredita-se, que eram locais de encontros cerimoniais, porque foram encontradas algumas esculturas por ali, geralmente cerâmica. Isso sugere que o povo que morava ali era um povo não nômade, era um povo que já estava fixado. Grandes cidades também foram encontradas ali na região, grandes cidades pré-cabralinas, que eram ligadas a essas cidades por estradas. Essas estradas ligavam não só essas cidades, como os sítios arqueológicos, que são esses geoglifos. Acredita-se até que houve uma troca entre os incas e os índios daqui, porque esses geoglifos também são encontrados na Bolívia, em território incaico, né? Então, é bem complexo esses achados. É uma coisa bem complexa. Então a gente acha que aquilo ali, o povo era bem mais sofisticado, não era um povo que estava nômade, como fosse assim, quase da idade da pedra, com essa visão que se tem dos índios, né, dos povos tradicionais. Então se acredita que eles eram bem sofisticados. E por que eles sumiram? Isso aí é uma pergunta que ninguém sabe. Ninguém sabe por que aquilo tudo foi abandonado. O formato de formas geométricas, se a gente parar para pensar, é uma coisa prática, né? São pontos na selva, porque não era tão desmatado como a gente vê hoje. Aquilo ali eram pontos e são meio elevações. Se você olhar o meio dos geoglifos, eles são mais abobadados, mais altos ali. Uma coisa interessante, os fazendeiros sempre falam que qualquer escavação que você faça no terreno, sempre vai aparecer água. Qualquer buraco que se faça ali, aparece água. Mas nos geoglifos, não. Eles não são suscetíveis a encher.
eles são impermeáveis. Então houve um tratamento, o pessoal trabalhou naquilo ali, para que não houvesse vazamento do terreno. E a função, como eu tinha falado, deve ter sido uma função de encontro. É um ponto de encontro no meio da mata, um ponto limpo, seguro. Eles poderiam ali ser um local de adoração, de festas. E também poderia ser um local para comércio, um campo neutro entre essas cidades, esses povos desconhecidos, que a gente não tem como entender o que está acontecendo por lá. Aí a gente tem que fazer muita pesquisa ainda no terreno, mas deve-se a isso. Muita gente até fala bobagem dos astronautas, que aquilo ali não tinha como os índios fazerem, porque os índios não tinham uma orientação, os índios não são inteligentes o suficientes para isso. Aí inventam essas bobagens de eram os deuses astronautas. Querem dizer que os geoglifos são aqueles desenhos nas colheitas, que os alienígenas fazem nas colheitas. Uma coisa que não tem nada a ver. Nós temos como pensar na sua utilidade pelos os outros geoglifos espalhados no mundo. Por exemplo, os geoglifos de Nazca, eles são caminhos espirituais. Eles marcavam locais onde tinha água, eram caminhos de comércio, eram tipo outdoor, no meio do deserto de Nazca. E também os geoglifos da Inglaterra, que é o cavalo, aquele cavalo vermelho. Aquele cavalo eram locais onde o pessoal fazia peregrinação, fazia encontros, existia uma feira, a Idade do Bronze por ali. E a função deles era essa. Então o do Acre devia ser uma função muito parecida com isso. E vamos pesquisar mais, conhecer mais e tentar entender esse povo antigo do Amazonas, que não era um bando de índios sem inteligência. É um preconceito muito grande que se tem contra os povos originários. E vamos estudar mais isso, né? Precisamos de mais estudo. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.